Ok? Bom dia a todos que nos acompanham a transmissão do Centro Espírita Bom Jesus nessa manhã pelo Facebook. Nós vamos iniciar nosso estudo de autocura fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão esquerda. A vossa mão direita, aliás, né? Então nós vamos fazer a leitura do item 16. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nas tarefas domésticas, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que ela compre com o supérfluo dos seus prazeres roupas que agasalhem os infelizes que tremem de frio. Que faça com suas mãos delicadas roupas grosseiras, porém quentes. Que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se com isso seu próprio filho ficar com algumas rendas a menos, o da pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre obreira, que nada tens de supérfluo, mas que por amor aos teus irmãos também desejas dar do pouco que possuis, doa algumas horas do teu dia, do teu tempo, do teu único tesouro. Faz alguns trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto desses teus serões e também poderás proporcionar um pouco de auxílio aos teus irmãos. Terá algumas fitas de menos, mas dará sapatos àqueles que têm os pés nus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar nossa reunião Jesus e Autocura. Vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus para fazer a nossa prece inicial. Querido e amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão, oportunidade de aprender com o seu Evangelho de amor, Senhor Jesus. Te agradecemos pelos seus ensinamentos que nos possibilitam uma fé raciocinada. Te agradecemos, Senhor, pelo amparo e auxílio dos benfeitores espirituais que têm estado ao nosso lado em todos os momentos, Senhor. Te pedimos, Senhor, por todos nós, espíritos ainda imperfeitos e devedores, por todos os que sofrem, Senhor, as dores do corpo ou da alma, que o Senhor possa abençoar a nossa reunião, hoje virtual, nos envolvendo com sua paz e com seu amor neste momento. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos, meus irmãos, continuar estudando o livro do José Carlos de Luca, Alguém me tocou. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 dessa obra, que tem como título Os 7 Passos da Felicidade. Então, José Carlos de Luca, ele destaca do Evangelho de Jesus vários trechos que ele considera fundamentais, a base da doutrina do Mestre Jesus, do seu Evangelho de amor e caridade. E aí ele vai explicando para nós essas passagens e mostrando como nós podemos aplicar esse conhecimento do Evangelho em nossa vida e nosso progresso espiritual. Então, para abrir o capítulo, ele usa esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 23, que diz: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Então, por que ele destaca esse versículo? Porque nesse versículo mostra 2 aspectos da missão de Jesus, do nosso Mestre Jesus, que veio aqui na Terra para nos ensinar, anunciar a boa nova, o seu Evangelho, a lei de Deus, que ninguém mais do que Jesus trouxe a essência da lei de Deus para nós, e curar as enfermidades e as doenças graves do povo, ou seja, nos socorrer em nossas necessidades também materiais, que envolve a vida na matéria, curando o corpo físico, curando as doenças, as obsessões, enfim, socorrendo o povo mais sofrido. Então, a missão de Jesus tem 2 aspectos fundamentais para a nossa reflexão. Jesus mestre, que ensinava a boa nova, a lei de Deus,
que nos trouxe a segunda revelação, que é fundamental para a nossa evolução, porque só a partir de Jesus nós aprendemos o que é o amor verdadeiramente. Então ele trouxe essa boa notícia para a nossa felicidade e nos socorrer em nossas aflições, em nossas vicissitudes próprias que todos os espíritos imperfeitos vão enfrentar no mundo de provas e expiações. Então vamos dar continuidade. E ele explica para nós, o José Carlos de Luca, que Jesus tinha por hábito ir ao encontro do povo, a fim de levar sua mensagem de amor à humanidade. Então, para levar essa mensagem, Jesus não ficou teorizando, Jesus não ficou sentado em algum lugar escrevendo, pelo contrário, nós sabemos que foram os evangelistas que trouxeram o evangelho a partir do que eles viram, porque Jesus estava o tempo todo preocupado em levar a sua mensagem, dando assistência ao povo mais sofrido. Ele ia de encontro ao povo, sem preconceito. Então Jesus tinha essa missão, por isso ele veio aqui na Terra. Nós sabemos que Jesus, um espírito puro, ele não tinha necessidade de encarnar aqui na Terra e passar pelo sofrimento que ele passou, pela morte de cruz, por todos os padecimentos que ele passou. Ele veio por amor a nós, trazer essa mensagem de amor à humanidade para que nós pudéssemos aprender exatamente com ele, que nos deixou o exemplo, como praticar a lei de Deus para a nossa felicidade. Então ele amava agindo, nós já vimos isso no estudo dos capítulos anteriores. Jesus não era um teórico do amor, ele amava agindo em favor daqueles que passavam pelas aflições e pelo sofrimento. Socorria os aflitos de toda ordem, curando as doenças do corpo e da alma, sempre atraindo grande quantidade de pessoas na sua presença. Por que atraía grande quantidade de pessoas? Porque Jesus tinha um magnetismo de espírito puro. Imaginem a luz que irradiava de Jesus. Todos queriam estar perto de Jesus. Onde Jesus estava, a multidão se aglomerava, porque queriam ficar perto de Jesus, porque eram atraídos por esse magnetismo de um espírito puro. Portanto, em todas essas missões, em todos os lugares que ele ia, ele estava sempre acompanhado de muitas pessoas, grande quantidade de pessoas. E por isso nós concluímos que ele não foi um profeta teórico. Nós lembramos daquela passagem quando os discípulos de João Batista foram perguntá-lo se ele era o Messias. Ele não respondeu: eu sou o Messias, aquele que foi prometido nas Escrituras, né, no Velho Testamento, pelos profetas. Não, ele mostrou agindo, amando, acolhendo, amparando, socorrendo os aflitos em todas as suas necessidades. Então, um amor a partir de atitude, de comportamento, né? Então, Cristo não foi um profeta teórico. E diante da multidão faminta, ele multiplicou pães e peixes. Por que José Carlos de Luca destaca essa dimensão da missão de Jesus? Porque mostra para nós que Jesus se preocupa conosco em todas as dimensões da nossa vida, inclusive a material. Jesus se preocupa com quem está passando fome, com quem está desempregado, com as nossas aflições e dores, com as nossas doenças no corpo físico, e quer nos socorrer e nos socorre, nos auxiliando através da presença dos benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado. Então, junto aos enfermos, ele realizou inúmeras curas. Perante os desesperados e tristes, ele distribuiu a sua palavra de esperança e alegria. Então, com a boa nova, com a boa notícia, a notícia de que nós éramos espíritos imortais e que estávamos aqui na Terra, passando pela necessidade do aprendizado, mas que se nós seguíssemos a lei de Deus, nós fomos criados para a felicidade. Então, ninguém veio aqui na Terra para sofrer. Ninguém veio necessariamente aqui na Terra para passar pela dor. Se nós ainda passamos pela dor e pelo sofrimento, é porque nós nos desviamos do cumprimento da lei de Deus. Então, Jesus, querendo que nós encontrássemos esse caminho para a felicidade, ele veio aqui trazer a lei de Deus e exemplificar. Por isso, a gente não considera Jesus um teórico do amor. Ele mostrou como a gente deve amar. Seguindo, o evangelista Mateus afirma que Jesus andou por toda a Galileia, realizando seu ministério de amor. Vocês imaginam, hoje, como é fácil a gente ir de um continente a outro,
porque nós temos a facilidade de transporte, né? Temos aí aviões que nos levam em poucas horas de um país para o outro. Então, é outra realidade. Pensemos na realidade que Jesus enfrentou, as dificuldades impostas naquele contexto histórico. Jesus andou por toda a Galileia, que era uma das províncias da Palestina, formada por algumas cidades: Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Corazim, Tiberíades. Ele passou por todas essas cidades, e não como turista, não foi a passeio. Jesus não foi passear, conhecer essas cidades. Ele foi cumprir sua missão, levar a boa nova a todos. Imagine que dificuldades não enfrentou. E por quê? Porque ele não se limitava à cidade onde ele foi criado, em Nazaré, né? Jesus ampliava, na medida do possível, a divulgação da Boa Nova. Mas nós sabemos que as limitações impostas pela situação daquele contexto histórico eram muito grandes, a dificuldade de locomoção, porque Jesus fazia tudo isso a pé. A pé. Então, ele andou por toda essa região da Galileia e ainda outras províncias, como nos diz aqui o Zé Carlos de Lucas, Samaria e a Judéia. Então, considerando a realidade da época, era um trecho muito grande, que hoje, se a gente for comparar com a facilidade que nós temos de locomoção hoje, é até pequeno, porque ele fala aqui que nessa época a extensão de toda a Palestina, a extensão territorial, era em torno de 240 quilômetros. Jesus percorreu toda a Palestina por mais de uma vez. E não tinha carro, não tinha avião, tampouco um animal para sair montado, né? Ele fez todo esse percurso a pé, usando sandálias, enfrentando o vento empoeirado, o clima quente do leste, as fortes tempestades do oeste. Então, muita dificuldade, muito sacrifício. Por quê? Porque era a missão de Jesus trazer para nós a segunda revelação da lei de Deus. A maior expressão da lei de Deus que nós recebemos até hoje veio através de Jesus. E depois nós consideramos a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que trouxe para nós o aprofundamento de algumas lições que não foram bem compreendidas naquele momento, porque a humanidade não estava pronta para entender. Então, nós costumamos dizer que a doutrina tirou o véu sobre alguns conhecimentos, algumas informações que Jesus teve que usar de metáfora ou falou de uma forma mais superficial, porque nós não tínhamos condição ainda de compreendê-las. E aí a terceira revelação vem a doutrina espírita e nos coloca luz sobre esses conhecimentos de Jesus. Então hoje nós já conhecemos todos os ensinamentos de Jesus. Então, voltando aqui, essa região da Palestina, que tinha mais ou menos em torno de 240 quilômetros, se nós formos colocar hoje 240 quilômetros, pensar nessa extensão, a gente fala muito pouco. Por quê? Porque nós temos hoje facilidade de locomoção, mas imagine naquela época, Jesus fazendo isso tudo a pé e por 2 vezes, enfrentando frio, calor, tempestade, tudo isso a pé, longas viagens. E Jesus não tinha hotel para se hospedar. Se não podia se hospedar na casa de seus discípulos, que muitas vezes alguém oferecia, né, para Jesus pernoitar, ele recolhia seu abrigo de árvores frondosas, onde orava ao Pai, contemplando as estrelas no firmamento. O próprio Jesus nos afirmou no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 20. Ele afirmou: o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então, era uma situação de muita dificuldade, de muito sacrifício, né, no sentido do corpo físico, né, da situação material daquele momento histórico que Jesus viveu. E José Carlos de Lucas chama atenção para nós, é este Jesus que continua até os dias de hoje peregrinando pelo mundo. Porque Jesus não morreu, Jesus não morreu naquela cruz, né? Como Haroldo Dutra diz para nós, talvez o maior milagre de Jesus, se a gente quiser usar essa palavra milagre, tenha sido ele mostrar para nós a imortalidade da alma. Então Jesus não morreu, nós também não vamos morrer. A vida continua e Jesus, como governador da terra, continua ao nosso lado até os dias de hoje, curando enfermos, anunciando a boa nova do reino de Deus, através dos seus discípulos, dos trabalhadores, né, que estão ao lado do Evangelho fazendo o trabalho.
e buscando o entendimento e a compreensão maior dos seus ensinamentos. Então Jesus está ao nosso lado, é o governador da terra. Nós não estamos aqui abandonados. Se ontem o corpo carnal não impediu Jesus de se locomover por milhas e milhas de terra, que dirá hoje, quando o mestre, na condição de governador espiritual da terra e liberto de qualquer impedimento físico, pode atingir qualquer região do planeta numa fração de segundos, pela simples vontade do seu pensamento sublimado. Então vocês imaginam um espírito puro como Jesus, não é? Ele, governador da terra. Quando Jesus pensa em nós, ele se põe ao nosso lado. Então nós não podemos, nós temos que confiar, nós sabemos disso. A doutrina, a gente costuma dizer na doutrina espírita, nós não só cremos, nós sabemos, porque nós buscamos a compreensão através da razão. A nossa fé é uma fé raciocinada, baseada na lógica e não em dogmas. Portanto, nós temos que ter essa confiança. Jesus não morreu, Jesus é o governador da terra e ele está ao nosso lado. Então, qualquer momento que nós clamamos e pedimos pela sua misericórdia, ele vem em nosso socorro. Né? Ele tem equipes no plano espiritual de benfeitores que estão o tempo todo trabalhando aqui na terra, neste momento. Esse momento crucial de transição planetária, nós temos muitos benfeitores trabalhando para a evolução do nosso planeta acontecer. Nós sabemos que estamos num momento aí, um momento crucial, que nós estamos atravessando essa transição planetária. Então Jesus pensa em nós, em fração de segundos ele está ao nosso lado, porque é um espírito que tem condições, pela sua magnitude, pela sua pureza, pela sua grandiosidade, de nos socorrer em todos os momentos. Então é importante a gente confiar. Nós precisamos confiar que nós temos Jesus, a terra não está abandonada, nós podemos passar por muitas dificuldades, desafios, nós sabemos que vamos passar, já passamos e vamos continuar passando. Por quê? Porque é necessário o nosso aprendizado. Se nós não enfrentarmos os desafios, nós não evoluímos. Muitas vezes é pela dor que a gente evolui. Então é com a dor que muitas vezes nós vamos fazer o aprendizado e evoluir espiritualmente, né, que é o nosso objetivo. Então, nessa passagem que o José Carlos de Luca destaca aqui pra gente, que nós estamos comentando, o Mateus, o evangelista, ele realça dois aspectos da missão do Cristo. O Cristo Salvador e o Cristo Redentor. Então vamos prestar bastante atenção nisso, que é importantíssimo a gente se aprofundar nessa reflexão no dia de hoje. Duas dimensões, dois aspectos da missão de Cristo. O Cristo Salvador e o Cristo Redentor. Vamos então analisar essas duas dimensões. O Cristo que salva é aquele que nos socorre em nossas aflições. Nós acabamos de falar, se nós estamos em aflição, se nós temos um problema para ser resolvido, se estamos passando pela dor, seja qual a causa for, nós pedimos o socorro de Jesus. Está errado? Não, não está errado. Nós somos espíritos imperfeitos, nós temos limitações e nós confiamos que Jesus é o governador da terra, está nessa missão junto de nós, ele torce pela nossa evolução, pela nossa felicidade, ele quer o nosso sucesso. Então, se nós nos pedimos o socorro vem. Muitas vezes nós não entendemos a resposta das nossas orações, porque nem sempre o que nós pedimos é o melhor para nós. E nem sempre vamos receber aquilo que pedimos em nossas preces. Mas Jesus está ao nosso lado e ele nos socorre. E nós devemos usar desse aspecto porque nós precisamos de Jesus e dos benfeitores ao nosso lado. Porque somos imperfeitos, mas já entendemos que estamos no caminho da evolução, fazendo a nossa jornada evolutiva e como espíritos imperfeitos, sozinhos nós não temos condição de ir. Então nós precisamos de auxílio. E quando nós temos essa vontade de evoluir, eles vêm ao nosso socorro, eles se põem ao nosso lado. É importante a nossa vontade firme. Eu quero. Então Jesus vem e nos auxilia. Então esse aspecto, Cristo que salva, é esse Cristo que nos socorre em nossas aflições. É o Cristo que andou por toda a Galileia, como nós vimos agora há pouco, curando as enfermidades do corpo e do espírito, curando as obsessões, curando as doenças do corpo físico. Mas quando Jesus curava, o que ele dizia? Vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Porque ele sabia que se ele podia curar,
Mas se nós não mudássemos nosso comportamento, os nossos hábitos, nós voltaríamos ao equívoco e voltaríamos à dor e o sofrimento, à doença. Então, é importante a gente perceber isso. Ele nunca nos faltou e continua nos socorrendo em nossas aflições. Então, Jesus, essa faceta de Jesus, é essa faceta para a qual nós nos apelamos quando a crise entra em nossa vida. Quem não passa por dor e sofrimento? Todos nós passamos por um momento de dificuldade e em nossas orações pedimos socorro a Jesus. Seja doença do corpo físico, seja um problema com o filho, seja o desemprego, questão material, qualquer que seja a dor que nos atinja, a crise que entra em nossa vida, nós nos socorremos desse Jesus que salva, que nos socorre em nossas aflições. E é este mesmo Jesus que continua ao nosso lado, desde aquela época que ele veio à Terra, mais de 2000 anos, e continua hoje socorrendo os que sofrem, porque ele não nos abandonou. Então não é errado nós pedirmos o socorro a Jesus em nossas aflições. Nós sabemos que ele torce por nós e quer nos ajudar, está ao nosso lado. Ele veio aqui na Terra por amor a nós, ele nos escolheu. Lembre daquela passagem do Evangelho de João, ele nos escolheu por amor a nós e por isso ele veio aqui. Ele disse, não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, eu chamo de amigo. Então o amigo Jesus está ao nosso lado nos socorrendo e continua até hoje ao nosso lado. Mas o Evangelho nos mostra também outra faceta da missão de Jesus que talvez seja mais importante ainda no aspecto da missão do Cristo, que é o Cristo Redentor, o Cristo Libertador, Cristo que nos liberta do cativeiro, dos equívocos que nos fazem sofrer. Então é o Jesus que nos cura definitivamente. Não é como o bombeiro que vem apagar um incêndio no momento que a gente está sofrendo, que a gente sofre, passa pela dor, pede socorro, Jesus vem e nos socorre, cura. Mas aí a gente volta para o equívoco, sofre de novo, pede novamente que Jesus nos socorra. Essa outra faceta, o Cristo Redentor, ele nos liberta do cativeiro dos equívocos. Por quê? Porque conhecendo a lei de Deus, as leis que regem o mundo espiritual, nós vamos agir como espíritos imortais, observando, sendo fiéis à lei de Deus. E a partir daí nós paramos de cair no equívoco. Então a dor, consequentemente, vai cessar e a nossa vida vai melhorar e nós vamos encontrar felicidade. Então qual o Cristo mais importante que nós, a faceta da missão de Jesus mais importante que nós temos que observar no seu Evangelho? É o do Cristo Redentor, esse que nos liberta do cativeiro e dos equívocos que nos faz sofrer, porque senão nós vamos continuar reencarnando, voltando à Terra, passando pela dor e pelo sofrimento e não fazendo o aprendizado necessário. E continua repetindo esse processo, então a evolução fica muito lenta e não é necessário que nós passemos pelo sofrimento, nós passamos porque, lei de causa e efeito, nós cometemos equívocos e temos que nos reconciliar com a lei de Deus. Nós somos espíritos devedores, então por isso nós viemos aqui para a Terra para nos burilar, corrigir, aprender. E o Mestre quer nos ensinar. E nós somos alunos muitas vezes rebeldes, porque não aprendemos a lição de Jesus. Então o Cristo Redentor, ele nos liberta do cativeiro dos equívocos que nos fazem sofrer. Ele não deseja apenas curar os males que nos afligem. Se adoecemos, se temos um problema aqui, outro ali, ele também nos socorre, mas ele deseja também ensinar. Por isso que Jesus se deu a denominação de mestre. Não é? Ele mesmo falou, eu sou o mestre. Por quê? Mestre ensina. E ele veio nos ensinar a lei de Deus, para que a gente não entre em contato com o mal, para que a gente evite o equívoco. E uma vez tendo nos envolvido com o mal, a gente se liberte desse mal. Então aqui, Zé Carlos de Luca coloca para a gente, esse aspecto redentor de Jesus é o mais importante da sua missão e para o qual nós não temos dado a devida importância.
Porque nós conhecemos o Evangelho, hoje nós podemos dizer que conhecemos? Conhecemos. À luz da doutrina espírita, principalmente, não há dúvida. E por que sofremos ainda? Porque conhecemos, já compreendemos, mas a última parte, a mais difícil, a gente não consegue vivenciar esses ensinamentos. E o mestre ensina para que a gente aprenda. E quando ocorre o aprendizado verdadeiro? Quando a gente pode dizer que aprendeu a lição integralmente? Quando nós colocamos em prática. Então, uma lição só é aprendida realmente se a gente consegue tirar ela do campo teórico e colocar na nossa vida prática, no nosso cotidiano, no nosso contexto de vida. Senão, não há aprendizado, a gente fica só no aspecto teórico. Então, se a gente vem à casa espírita, estuda o Evangelho, as outras obras, enfim, lê muitos livros de filosofia, de tudo mais, seja qual for o conhecimento, mas esse conhecimento não entra na nossa vivência, não houve aprendizado. Aprendizado implica em vivência. E aqui a gente se lembra, a gente que é professor e como aluno também, na época a gente estudava, eu me lembro bem disso. Quando não compreendia uma lição, uma matéria lá, seja qual for o conteúdo da disciplina, para fazer a prova, o que a gente fazia? Decorava. Mas não havia compreensão. Então, depois de decorado, respondida a prova, passei na prova, aquilo, ia embora da nossa mente, eu nem lembro mais o que era. Ao contrário do conhecimento que foi realmente aprendido, esse fica para a vida. Então, assim é o aprendizado dos ensinamentos de Jesus. A partir do momento que a gente aprender realmente do seu Evangelho, nós vamos começar a vivenciar, ainda que aos poucos, não integralmente, mas havendo em nós uma vontade firme, um esforço diário de colocar esses ensinamentos em prática, nós vamos aos poucos conseguindo, porque como a gente disse, quando a gente se propõe a fazer a transformação moral, a nossa reforma íntima, as mudanças que são necessárias na nossa vida, Jesus está ao nosso lado, torcendo por nós e nos amparando em todos os momentos, para que a gente não desista, para que a gente persista nesse objetivo. Então, o aspecto redentor da missão de Jesus é o mais importante da sua missão, e geralmente a gente não dá importância para esse aspecto. A gente tem que parar, vigiar e orar, porque esse aspecto é o mais importante. Quem vai continuar aqui na Terra quando a Terra for um planeta de regeneração? Quem tiver de acordo com esse estágio evolutivo de espíritos regenerados. Será que nós poderemos ficar aqui? Ou seremos exilados em outro planeta de acordo com o nosso estágio evolutivo? Porque o fato de a gente frequentar uma casa espírita ou outra religião qualquer, um templo religioso, estudar o Evangelho de Jesus, muitas pessoas sabem decorado. Eu acabei de falar em decoreba, tem gente que fala todo o Evangelho decorado. Isso é o mais importante? Não, é a vivência desses ensinamentos que vão mudar a nossa vida, vão evitar que a gente cometa os equívocos, vão nos libertar do cativeiro dos equívocos que nos fazem sofrer, para que a gente aprenda definitivamente essa lição. Então, meus irmãos, é importante a gente observar. Mateus afirma que Jesus, além de curar, ele percorria também as sinagogas, ensinando a boa nova do reino. Ele frequentava os templos, as sinagogas, e lá explicava a lei de Deus, porque de Moisés, a primeira revelação até Jesus, quando Jesus vem, é uma mudança muito drástica, tanto que ele não foi aceito, ele foi crucificado por isso. Porque ele ensinou, ele falou que a lei maior era a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aquela toda parte da religião, do que era a lei mosaica, toda a parte formal, não era necessária, era secundário, não fazia diferença na nossa evolução espiritual e por isso ele foi crucificado. Então, Jesus ia na sinagoga, ensinava a boa nova do reino. Ele não apenas curava, mas ele ensinava as leis espirituais que presidem o nosso destino. Então ele queria que nós aprendêssemos definitivamente sobre as leis espirituais, as leis de Deus que regem a nossa vida. Porque assim, nós aprendendo, nós não cairíamos nos equívocos constantemente e voltaríamos a sofrer. Né? Então o objetivo maior até hoje, porque nós estamos aqui, conhecemos a doutrina de Jesus, à luz da doutrina espírita, e continuamos ainda com essa dificuldade da vivência, né? Do aprendizado. O aprendizado certamente ainda não foi feito.
Integralmente não, nós precisamos dar esse passo. Então, o José Carlos de Luca coloca para a gente aqui 2 indagações muito importantes para a nossa reflexão. Para a gente aprofundar ainda mais a nossa reflexão aqui, que é tão importante no dia de hoje, nós podemos estabelecer, para a gente estabelecer mais proximidade com o Cristo, ele coloca 2 questões. 1, por que Jesus ensinava? Por que Jesus ensinava? Por que Jesus tinha tanta preocupação em nos ensinar? Era um mestre que veio aqui na terra passar por todos os padecimentos, que queria nos dar o exemplo. Né? Ele não falou através dos profetas, ele mesmo veio aqui. Por quê? E o que ele ensinava? Qual era o conteúdo dos seus ensinamentos? Então vamos responder essas questões. A primeira questão ele responde com as próprias palavras de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus veio nos ensinar as leis espirituais, as leis de Deus, leis divinas, porque a partir do momento que a gente conhecesse a verdade, libertos da ignorância, nós poderíamos evoluir com mais tranquilidade, facilidade. Um instrumento para a nossa evolução, os ensinamentos de Jesus, para nos libertar desse cativeiro da dor e do sofrimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque até então nós estávamos ignorando a verdade, porque a lei de Deus ainda não tinha vindo até nós em sua plenitude. E ele continua: Jesus pretende nos tirar de qual ignorância? Da ignorância espiritual, o motivo dos desacertos que temos cometido ao longo de nossa história, os quais nos têm feito sofrer. Então é preciso que a gente compreenda a lei de Deus, para a gente ter uma fé raciocinada, uma fé no sentido de fidelidade. Então, quando a gente conhece, a gente busca o conhecimento através do ensinamento de Jesus, busca compreender os ensinamentos, tem que passar pela lógica e a razão, senão a gente não vai conseguir vivenciar, que é a terceira parte, que é a fé no sentido de fidelidade aos ensinamentos. Aí sim nós vamos encontrar o caminho da felicidade. E vamos evitar os equívocos que nós temos cometido ao longo de nossa história, que nos tem feito sofrer tanto. Então, o sofrimento é a ação do homem em descompasso com essas leis divinas. A partir do momento que nós compreendemos as leis divinas, passando pela fé raciocinada, nós podemos ser mais fiéis a essa lei divina, cumpri-la com fidelidade. Porque se não passar pelo nosso entendimento, pela lógica, pela razão, nós não vamos vivenciar. Porque só vivenciamos, como nós já falamos, só há aprendizado real quando há compreensão. E a gente passa a vivenciar esses ensinamentos. Aí sim há o aprendizado. Né? Então, Jesus queria que houvesse esse aprendizado, nos tirando da ignorância espiritual, nos trazendo essas leis de uma forma bem clara, para que a gente aprendesse essas leis e se livrasse dos sofrimentos. E aqui ele destaca o trecho do Evangelho de Mateus, o capítulo 23, no versículo 8, quando Jesus se invocou para si o único título, né, que foi o de mestre. Por que de mestre? Porque ele veio aqui, principalmente, a base da sua missão foi ensinar a lei de Deus para nós. Então essa é a faceta mais importante da missão de Jesus. É o Jesus Salvador que nos socorre nas nossas aflições? Sim, mas o Jesus Mestre, o modelo e guia da humanidade, por quê? Porque ele trouxe pessoalmente o exemplo de como vivenciar a lei de Deus. Isso ele fez para chamar nossa atenção para o eixo principal da sua missão, que era não apenas de nos socorrer nos nossos padecimentos, mas principalmente de nos libertar da cegueira espiritual por meio da luz dos seus ensinamentos. E aí, quando a gente fala dessa questão da ignorância espiritual, nós não podemos esquecer que essa fé raciocinada, Kardec coloca para a gente que só essa fé raciocinada, né, pode enfrentar a razão, né, em qualquer época da humanidade. Então, o próprio Kardec diz que se a ciência evoluísse a tal ponto de negar alguma verdade espírita, ou algo da doutrina espírita, ou algum aspecto da doutrina espírita, que nós ficássemos com a ciência.
Então, hoje, o Espiritismo, para todos nós que somos espíritos, principalmente, a gente tem que ressaltar isso, ciência e religião andam lado a lado. Um não invalida o outro. Pelo contrário, quanto mais a ciência avança, mais a gente vê que há um Deus todo-poderoso que criou tudo. Isso não quer dizer, o fato de nós acreditarmos na ciência, não quer dizer que a gente não acredita em Deus. Pelo contrário. Então tem que ficar muito claro isso, porque nós vivemos no momento da nossa história um negacionismo da ciência. Muitas pessoas falando coisas aí que são a negação da ciência. E nós não podemos aceitar isso. Como espíritas, se nós nos basearmos na doutrina trazida pelos espíritos e codificada por Allan Kardec, nós estamos contrariando esses ensinamentos. Porque é voltar para pré-iluminismo, Idade Média, dizer que a Terra é plana, né? Não acreditar em vacina, dizer que vacina a gente não se deve vacinar mais, enfim, são várias coisas que a gente não vai entrar aqui no mérito, mas só para chamar atenção, nós precisamos entender que ciência e religião caminham lado a lado, é possível. Se o desenvolvimento científico ocorre é porque Deus permite. Hoje nós temos aí quantos cientistas debruçados em seus laboratórios estudando, buscando uma cura para a Covid-19 e vão encontrar. E quem está inspirando, ajudando? Os benfeitores espirituais, certamente. Quantas equipes no plano espiritual estão aí ajudando esses cientistas que trabalham arduamente, incansavelmente nos laboratórios para descobrir um remédio, para descobrir uma vacina? E tudo isso com auxílio do plano espiritual. Nós não estamos negando a existência de Deus. Ao contrário, nós estamos ressaltando que Deus está à frente de tudo e acima de todos nós realmente, porque Ele é o Pai Criador. Mas nós não podemos negar a ciência, porque esse é um avanço, uma conquista da humanidade. Nós estamos no século XXI, nós não estamos mais na época da fé baseada em dogmas, né? É uma fé raciocinada que o Espiritismo coloca para nós. Então Jesus queria nos tirar dessa cegueira espiritual através dos seus ensinamentos. E ele continua dizendo, Zé Carlos de Luca, nós tocamos o coração de Jesus não apenas quando pedimos a Ele que nos ajude em nossas aflições, mas também o tocamos profundamente quando decidimos ouvir os seus ensinamentos e nos esforçar para inseri-los no contexto de nossa existência. Aí sim nós tocamos o coração de Jesus. Quando nós entendemos os seus ensinamentos e nos decidimos por vontade própria, né, com a vontade firme, decididos a nos esforçar a inserir esses ensinamentos na nossa vida. Então, no nosso dia a dia, dia após dia, nós vamos pensando nesses ensinamentos, inserindo eles no nosso dia a dia. Jesus está ao nosso lado o tempo todo nesses momentos. Porque nós não precisamos nem parar para fazer uma prece, porque a nossa prece é o que exatamente? É fazer a vontade de Jesus, né? É cumprir com os seus ensinamentos. No momento que eu perdoo, no momento que eu faço um ato de benevolência, que sirvo o meu próximo com amor, com gentileza, com carinho, que eu cuido dos meus familiares, em todos esses momentos que eu estou expressando amor, benevolência, indulgência, caridade, nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou. E significa o que? Ele está juntinho de nós. Então, Jesus nos toca nesse momento porque Ele sabe, não, esse quer realmente progredir, quer cumprir com os ensinamentos da lei de Deus. Então, Ele nos ajuda mais ainda, porque sabe que nós temos uma vontade de fazer, de cumprir com seus ensinamentos, de vivenciar. Existe uma vontade firme e um esforço constante para inserir esses ensinamentos na nossa existência. Isso é o mais importante para Jesus. Aí sim, Ele vai estar ao nosso lado o tempo todo. E Ele tem preocupação de educar o homem a agir melhor. Porque a partir daí, a vida do homem vai melhorar por si só. Quando que a nossa humanidade, o nosso planeta Terra vai se melhorar? Quando nós, que habitamos esse planeta, fizermos a nossa transformação moral, formos mais solidários, mais fraternos, mais caridosos, praticarmos mais o amor ao próximo, combatermos mais o orgulho e o egoísmo que ainda existe em nós. Aí, por si só, o planeta melhora, porque tudo vai caminhar segundo a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, Jesus quer isso, uma melhora para todos, uma melhora para nosso planeta Terra. E Ele ajuda
nos ajuda em todas as dificuldades. Ele, quando nós estamos lá no fundo do poço do sofrimento e da dor, Jesus vai lá e nos socorre. Mas Ele quer que a gente não caia nesse poço. Ele quer evitar que a gente passe pela dor e pelo sofrimento. Então, a partir do momento que nós compreendemos os seus ensinamentos e estamos dispostos, nos esforçamos por colocá-los em prática, nós evitamos a dor e o sofrimento. E aí a gente não vai cair nesse fundo do poço. A gente evita essa dor e sofrimento a partir da vivência dos ensinamentos de Jesus. Todas as vezes em que procurarmos os ensinamentos do Cristo, tentando compreendê-los e contextualizá-los em nossa vida, tenhamos a certeza de que estaremos ligados a Ele, a Jesus. Isso que nós acabamos de falar. O que é contextualizar os ensinamentos de Cristo na nossa vida? É tentar na nossa vivência diária, de acordo cada um com a sua vida, sua família. Minha família é muito problemática, eu nasci numa família cheia de problemas, que não parece nem que é minha família, mas é essa que você precisa estar. Então é nessa que nós precisamos contextualizar os ensinamentos do Cristo, com todas as dificuldades que ela nos impõe, porque é o aprendizado que a gente precisa. Nós já sabemos disso. É no nosso ambiente de trabalho, é nas relações sociais, é no nosso grupo de religião, nosso grupo religioso, na casa espírita, enfim. Na nossa vida prática, na nossa vivência diária. Isso é contextualizar o ensinamento de Jesus. Nesse momento nós estamos ligados a Ele, porque a nossa preocupação deve ser o quê? Em todos os momentos, a minha atitude, o meu agir está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Nós temos que fazer todos os dias, procurar fazer uma análise das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. É a vigilância necessária ao cristão verdadeiro, que realmente decide ser um discípulo do Mestre Jesus. Fazer essa análise, como foi meu comportamento hoje? Foi de acordo com o que Jesus ensina no seu Evangelho? Ou estou muito distante? Em que ponto eu estou me equivocando ainda? Em que ponto eu estou falhando que eu preciso melhorar? Autoconhecimento, gente, né? Nós temos que fazer esse processo diário para que a gente possa se conectar cada vez mais a Jesus. Muitas vezes a gente acha que Jesus está distante de nós, mas é nós que nos distanciamos de Jesus pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos equivocados, pelos nossos sentimentos que não são de acordo com os do Mestre. Então é importante parar para fazer essa análise. A gente quer que Jesus esteja ao nosso lado. De que forma? Qual a melhor forma de trazer Jesus para o nosso lado? Vivenciando seus ensinamentos, nos esforçando no dia a dia para que a gente possa contextualizar o Evangelho na nossa vivência diária. Onde quer que a gente esteja, a gente tem que parar para refletir e pensar, eu estou agindo conforme Jesus ensinou? Porque muitas vezes a gente fala que é cristão, mas na hora que a gente age, porque falar é fácil, mas na hora de agir, a gente está agindo contrariamente aos ensinamentos de Jesus. Então, a gente está afastando Jesus da nossa vida. Está afastando o seu auxílio da nossa vida. Então, a gente tem que parar para pensar isso. Então, nós estaremos ligados a Jesus quando a gente conseguir contextualizar os seus ensinamentos. E de que não nos faltarão sua inspiração e seu amparo. Quando a gente está preocupado em fazer o que Ele pediu, o que Ele ensinou, Ele estará sempre nos inspirando, nos amparando. Por quê? Porque Ele está interessado no nosso sucesso, na nossa felicidade, no discípulo. Porque Ele sabe que o discípulo se interessa pelo Mestre. É uma troca, né? O que Jesus nos ensina e o nosso interesse pelo que Jesus ensina. Se complementam, né? O Mestre e o aprendiz. Então nós precisamos ter interesse real pelo que Jesus ensina. E que forma? De que forma? Tentando colocar em prática esses ensinamentos, não nos afastando desses ensinamentos, fazendo uma autocrítica diária se for possível, se realmente nós estamos nos esforçando e se realmente a nossa vida tem sido pautada pelo Evangelho. É lógico que a gente não vai conseguir rapidamente cumprir tudo integralmente, mas precisa que haja esforço e vontade firme, porque senão a gente não sai do lugar, a gente estaciona e continua passando pela dor e sofrimento. Quando você busca aprender com o Mestre Jesus, nos diz José Carlos de Luca, ele também o procura para lhe dar o aprendizado de que você necessita.
Aí vem as lições que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, né? Nós nos deparamos com situações que são verdadeiras lições, aprendizados para a nossa vida. Aí a gente pergunta, por que isso? Para aprender. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos na terra para aprender, isso aqui é uma escola. Por isso nós estamos na carne, por isso nós estamos no corpo físico, porque a nossa essência é espiritual, a questão física, material é secundária, mas é necessária a nossa evolução enquanto espíritos imortais. Então são aprendizados dia após dia que nós vamos fazendo, que nós necessitamos fazer, enfrentando esses desafios. Nisso ocorre o nosso encontro com Jesus, ou seja, duas vontades se complementam, a nossa de aprender, se nós tivermos mesmo vontade de aprender, e a dele de ensinar, que nós já sabemos, é inegável, porque um espírito de luz, um espírito puro, vir à terra, como governador da terra, e passar pelo padecimento que Jesus passou, o sacrifício que ele fez por amor a nós, não há dúvida de que ele tinha essa missão de nos ensinar e por amor a nós veio aqui. Então não há dúvida de que ele tinha essa missão, que ele tem ainda hoje essa missão de nos ensinar. Então basta que a gente se esforce por aprender. E aí a segunda questão que o José Carlos de Luca coloca, afinal de contas, o que Jesus nos ensina? Qual é a essência do seu ensinamento, da sua doutrina, do seu evangelho? É a segunda questão proposta para o nosso aprofundamento aqui da nossa reflexão. Mateus diz que Jesus ensinava a boa notícia do reino. A que reino Jesus se referia? Era o reino de Deus, o qual, segundo o próprio Mestre Jesus, está dentro de nós. Essa passagem está lá em Lucas 17, 21. Reino de Deus, reino dos céus, nós vamos encontrar as duas formas no Evangelho, né? Reino de Deus, reino dos céus. Então Jesus veio nos trazer a boa notícia do reino, a notícia sobre o reino de Deus. E ele disse, esse reino de Deus, ou reino dos céus, está dentro de cada um de vocês. E ao longo de todos os seus ensinamentos, em várias passagens, os evangelistas vão destacar trechos que mostram claramente que Jesus nos ensinou a base da sua doutrina, que o José Carlos de Luca coloca aqui como os 7 passos ou 7 chaves que abrem a porta desse reino para a felicidade. Então é a base. Ele fez uma síntese, o José Carlos de Luca, aqui, do Evangelho, do que tem da espinha dorsal do Evangelho, a gente pode dizer assim, dos pontos básicos dos ensinamentos de Jesus que nós devemos observar. Então nós vamos começar a analisar esses 7 passos da felicidade. Então, resumidamente aqui, humildade, não por acaso é o 1, assim como no Sermão do Monte as bem-aventuranças. Para a gente aprender, na condição de aprendiz, o primeiro passo, primeira virtude a ser desenvolvida por nós, humildade. O orgulhoso não se coloca na condição de aprendiz, não consegue aprender e evoluir. Então, primeiro passo, humildade. Segundo, misericórdia, desapego, perdão, fé, perseverança e amor. Então, nós vamos falar resumidamente aqui, porque seria aqui um assunto para um outro estudo, né, se nós formos nos aprofundar, um pouquinho de cada passagem, porque o José Carlos de Luca, ele destaca alguns trechos dos evangelhos, principalmente de Mateus, Marcos e Lucas, para explicar sobre esses 7 passos da felicidade. O primeiro é a humildade, quando Jesus diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito que Jesus estava se referindo aqui? Os humildes. Expressão muito confundida, às vezes as pessoas se equivocam com isso, né? No senso comum, falar, fulano é tão pobre de espírito, mas está querendo dizer outra coisa, porque o pobre de espírito que Jesus se refere no Sermão do Monte é o humilde, os que não têm orgulho, que não se envaidece pelo que sabem, que não ficam se exibindo, que não tem arrogância, prepotência, que não é presunçoso, porque o orgulhoso ele se acha acima de tudo, né? Ele se acha melhor que os outros, e o humilde não. O humilde ele tem consciência das suas próprias limitações e fraquezas, é uma pessoa simples, mas ele tem bem clara a sua identidade. Então ele não quer ser melhor que ninguém, mas também nem inferior. Ele sabe, ele conhece a sua realidade,
a sua própria identidade. Então Jesus coloca uma condição primordial, por isso que lá no Sermão do Monte, das bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é a questão do pobre de espírito, a humildade. Porque é como uma escadinha, se você não é humilde, você não consegue fazer o seu projeto evolutivo avançar. Porque a gente precisa estar nessa condição de aprendiz sempre. Por mais que a gente tenha estudado aqui na Terra, a gente pode ter mestrado, doutorado, pode ter estudado fora do Brasil, não importa. Nós temos que ter humildade porque nós temos sempre muito a aprender. E não, o próprio Jesus diz que o reino dos céus é dos simples. É importante que a gente tenha simplicidade de coração e humildade de espírito, porque o humilde, ele sabe ser submisso a Deus, enquanto o orgulhoso, ele se revolta contra Deus. Então isso é importantíssimo, é o primeiro passo. Segundo passo, a misericórdia. O que significa misericórdia? Misericórdia é uma palavra que vem do latim miseratio mais cordis, que é coração. Então, coração compadecido é você ter piedade, compaixão com a dor do outro, envolve várias virtudes, a benevolência, a indulgência, a clemência, a bondade, o perdão, tudo isso está inserido na misericórdia. Então é bem amplo, por isso que Jesus também no Sermão do Monte, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então aquilo que eu ofereço, eu recebo de volta, lei de causa e efeito. Se eu sou misericordioso, se eu tenho compaixão com meu irmão, eu vou receber também da mesma forma essa misericórdia, né? E complemento também da brandura misericórdia. Quem não for misericordioso, jamais poderá ser brando e pacífico, né? Nós temos que esquecer as ofensas e perdoar sempre. E essa misericórdia não pode ter limites, né? O próprio Jesus falou que a gente tem que perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Então a misericórdia está também no Evangelho de Mateus, que ele tirou aqui no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, onde ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia, né? O terceiro ponto que o José Carlos de Luca coloca para nós é a questão do desapego, que está lá no trecho de Mateus, no capítulo 6 também, versículos 19 e 20, onde Jesus diz para nós a questão do desapego. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então Jesus, não só nessa passagem, outras também, nos mostra a questão do valor das coisas materiais. O real valor que nós devemos dar às coisas materiais. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos ainda muito apegados às coisas materiais, aos bens materiais. E nós sabemos qual é a nossa verdadeira propriedade. O que nós temos mesmo que é nosso, inalienável, que nós vamos levar para a vida eterna quando nós desencarnarmos. Essa é a verdadeira propriedade. É o que podemos levar aqui desse mundo conosco. Então é a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais que nós fomos adquirindo, ou seja, as virtudes. Nós somos apenas usufrutuários, depositário dos bens materiais. Que Jesus pode nos tirar esses bens a qualquer momento, né? Nós temos que entender que a questão material ela deve ser secundária em nossa vida. O principal é a nossa evolução material. Muitas vezes nós vivemos num mundo capitalista, consumista e achamos que os bens materiais vão preencher os espaços emocionais vazios. Então muitas pessoas vivem no consumismo porque querem preencher um vazio, na verdade, que é emocional. É uma falta de sentido para a sua vida. Então é importante a gente perder essa dependência, a gente se libertar dessa dependência dos bens materiais, do apego, porque o próprio Evangelho fala, nós precisamos do necessário, o supérfluo já vai nos fazer sofrer, já vai nos causar sofrimento, a gente ficar preocupado com o supérfluo, né? Então, essa questão material é exatamente, a gente não quer dizer que a gente não possa possuir bens materiais, nós vivemos no mundo material, necessitamos da matéria. A questão é, nós não nos escravizarmos pela posse dos bens materiais. Tem que ficar muito claro isso. A gente pode ter os bens materiais de acordo com a nossa necessidade, é necessário, sem dúvida, mas não devemos nos apegar,
porque isso vai nos causar sofrimento e nos impedir a nossa evolução espiritual. O quarto ponto destacado pelo José Carlos de Luca é a questão do perdão, que é outro ponto fundamental da doutrina de Jesus, que está lá em Mateus 6, versículo 19 e 20. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes quando vos tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. E aí a gente se lembra daquela passagem onde Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar, mestre? Pedro pergunta, aí Jesus responde, aí ele fala, né? O próprio Pedro fala, 7 vezes? Aí Jesus responde, 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias, sem impor condições, porque senão não é perdão. Quando a gente impõe condições, eu perdoo, mas a pessoa tem que ficar assim, assado, tem que acontecer, então não é perdão. O perdão precisa ser de forma incondicional. Esse é o perdão que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque nos liberta. É libertador para quem perdoa. Porque a gente não fica carregando esse fardo da mágoa, do ressentimento, que tanto mal faz a nossa vida, a nossa evolução espiritual. Então, outro ponto fundamental do Evangelho de Jesus, né, que todos nós sabemos, quando Jesus fala da necessidade de perdoar, né? Reconhecer que alguém nos ofendeu e mesmo assim a gente perdoar integralmente, não desejar retribuir o mal que nos foi feito com o mal. Pelo contrário, retribuir o mal com o bem. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar, é natural, porque somos espíritos imperfeitos. Mas a partir do momento que nós sabemos que é necessário para a nossa felicidade, é bom para nós, e Jesus nos aconselhou porque ele sabia disso, inclusive ele manda nos reconciliar com o inimigo enquanto estamos a caminho, para não levar inimizade para o plano espiritual, para depois a gente não sofrer com as obsessões. Por que Jesus nos aconselhou? Para a nossa felicidade. Se a gente sabe que é bom para nós, que Jesus nos ensinou, nós devemos nos esforçar. Então a gente diz, olha, eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu quero perdoar. E a partir desse momento, nas nossas orações, com a ajuda do plano espiritual, nós vamos conseguindo nos libertar e a gente consegue perdoar. Quando há realmente uma vontade firme. Agora, se a pessoa diz, eu não perdoo, isso é imperdoável. Aí ele já coloca um obstáculo e ele realmente não vai conseguir perdoar. Então precisa ser uma decisão nossa, essa decisão de perdoar. O quinto ponto, que a gente não pode se alongar, é a questão da fé, que também é fundamental, que ele destaca do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 48. Nesse trecho sobre a fé, deixa eu ver o que eu destaquei aqui. Jesus coloca para a gente, onde está? Perdi a fé aqui, gente. Nesse ponto, fé, ele nos cita aqui nesse capítulo 8 de Lucas, a cura da mulher hemorrágica. Quando aquela mulher, no meio da multidão, aquela aglomeração em volta de Jesus, porque Jesus atraía muitas pessoas, né? E Jesus sente que ele foi tocado, que o seu manto, sua roupa foi tocada, né? E aí Jesus pergunta, quem me tocou? Os apóstolos, os discípulos falaram, Jesus, são tantas pessoas aqui, mestre, nós não conseguimos identificar quem te tocou. E aí a mulher se dirige até ele e fala com ele. E aí ele diz para a mulher, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então aqui mostra a necessidade de nós termos vontade, porque essa mulher se aproximou de Jesus confiando que ia ser curado, e com confiança, que são os poderosos recursos da fé. Então nós já falamos aqui que fé inabalável é somente, como Kardec colocou para nós, a que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E para isso nós precisamos conhecer os ensinamentos da lei de Deus, conhecendo esses ensinamentos, buscar colocá-los em prática para sermos fiéis. Fé no sentido de fidelidade aos ensinamentos da lei de Deus. Aí sim nós teremos uma fé inabalável. Porque o nosso proceder, o nosso comportamento é exatamente, se coaduna com os ensinamentos da lei de Deus. Isso é uma fé fortalecida. Então, a fé dessa mulher que sofria, como diz o Evangelho, há 12 anos de uma hemorragia, que foi curada
por Jesus, porque ela confiou que o mestre podia curá-la. E esse aspecto fundamental também, quando Jesus fala, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Por quê? Está dentro de nós. Nós precisamos descobrir, e essa fé ela vai evoluindo de acordo com a nossa evolução espiritual. Ninguém nasce com a fé pronta. Nós vemos algumas pessoas que têm, parece, uma fé inabalável, muitos já. Por quê? Porque são espíritos mais amadurecidos, que já evoluíram em muitas e muitas existências. Nós que temos uma fé mais frágil, precisamos fortalecê-la, e vamos fortalecendo ao longo de muitas existências. Não é um dom de Deus que vai cair, que Deus vai criar uma pessoa, um filho já com toda a fé do mundo. Nós precisamos entender isso, é uma construção, uma conquista do espírito, que a partir de muitos estágios evolutivos ele vai consolidando essa fé inabalável. E o espiritismo nos dá essa oportunidade através da fé raciocinada, né? A perseverança é outro ponto importante. Nesse ponto da perseverança, nós lembramos aqui do trecho, ele traz para a gente o trecho da perseverança. Deixa eu achar aqui. Perseverança é um trecho onde Jesus, o trecho do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os discípulos para divulgar a boa nova, o Evangelho. Jesus sabia das inúmeras dificuldades que os discípulos iam enfrentar, né? As incompreensões, né? Os preconceitos, todas as questões difíceis que eles iam enfrentar. Então é como se fosse um roteiro para o discípulo de Jesus, esse capítulo 10 do Evangelho de Mateus. E aí ele fala num trechinho, que foi o que o Zé Carlos de Luca destacou para nós: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos, nós temos que perseverar na nossa fé, perseverar diante das provas, dos desafios, conservarmos firmes. Jesus, o próprio Jesus, nos consola quando diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No capítulo 16 de João, Jesus fala isso para nós. Olha que conforto que nos dá. Jesus venceu o mundo, passou por todas aquelas situações difíceis e venceu o mundo. E nós venceremos também. Todas essas provas e dificuldades, vicissitudes que nós temos passado são necessárias à nossa evolução. E nós não podemos desanimar no nosso trabalho de divulgação da doutrina, no nosso trabalho de divulgação do Evangelho, que divulgar a doutrina é o mesmo que dizer divulgar o Evangelho de Jesus, né? Então nós estamos nesse trabalho que muitas vezes vamos ser criticados, vamos ser incompreendidos, dá impressão, tem dia que a gente desanima, que a gente, né, fica desanimado, achando que não vale a pena, mas não podemos desanimar, nós temos que conservarmos firmes, porque é necessário ao discípulo de Jesus ter bom ânimo para vencer todas essas dificuldades. É difícil, não é fácil. Nós sabemos que muitas dificuldades, quem está no trabalho à frente da casa espírita, no trabalho de divulgação e todos os demais trabalhos, enfrenta inúmeros desafios. Mas nós vamos desistir por isso? Não, Jesus diz para a gente perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Tende bom ânimo. É natural que um dia ou outro a gente fique desanimado, que a gente perca um pouco nossa coragem, nosso bom ânimo, mas é importante voltarmos ao conhecimento, mergulharmos no ensinamento de Jesus, buscarmos essa confiança em Deus, porque aí nós reativamos essa fé e voltamos com bom ânimo para a gente enfrentar as dificuldades. Perseverar. E por último, o amor, que é a base da doutrina de Jesus. O amor, o sentimento mais sublime, né? Que Jesus nos ensinou, que está na base dos ensinamentos, né? Quando um escriba foi perguntar a Jesus qual era o maior mandamento, o que ele respondeu? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E ele ressaltou aí, o segundo é semelhante ao primeiro, é semelhante a este. Então, amar a Deus, ninguém consegue amar a Deus se não amar ao próximo como a si mesmo. Então ele disse, completando: não há outro mandamento maior do que estes: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, na base da doutrina de Jesus, dos seus ensinamentos, está
o amor. Esse amor que ele nos ensinou a expressar com atitudes, com gestos, com comportamentos. E para amar nós temos que combater um vício moral que ainda é muito presente em nós, que é o egoísmo. Porque nenhum egoísta consegue amar completamente, porque a gente só pensa em si mesmo. E para amar a gente precisa se doar, servir ao próximo, fazer sacrifícios para que a gente possa realmente amar. Então Jesus, também lembrando o capítulo de João, no capítulo 15, disse para nós, deixou essa mensagem importantíssima: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Este é o meu mandamento. Então está muito claro, enquanto nós não aprendermos a amar, nós passaremos pela dor e sofrimento. Só tem um caminho para a nossa felicidade, o amor. Né? Então esse amor expresso através de gestos, comportamentos em relação ao nosso próximo. Então esses 7 pontos que o Zé Carlos de Luca destacou aqui para nós, estão todos inseridos no Evangelho de Jesus. É como ele disse, 7 chaves que abrem o caminho da felicidade para nós. Se a gente conseguir nos manter estudando esses pontos, mas mais ainda, vivenciar, nós sabemos que se formos olhar um a um aqui, nós podemos fazer uma análise, uma reflexão e pensar em onde eu preciso me melhorar, onde eu já estou melhor, não é assim? A gente vai ver que em alguns aspectos nós já caminhamos e em outros a gente está atrasado. Então a gente para fazer essa reflexão, porque aí a gente consegue fazer a nossa evolução com mais objetividade. Ele continua, o exercício de cada uma dessas virtudes que ele destacou aqui vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida, pois entrar no reino de Deus é encontrar a felicidade com que sonhamos e que está tão perto de nós, esse reino de Deus que está dentro de nós. A infelicidade está diretamente ligada à falta de vivência desses ensinamentos espirituais apresentados pelo Cristo há mais de 2000 anos. Então nós estamos aqui há mais de 2000 anos tentando vivenciar essas virtudes. Desistir dessas verdades é desistir de ser feliz. Vamos refletir seriamente sobre esses 7 passos da felicidade propostos pelo Mestre e verificar em quais deles estamos necessitando avançar. Se a gente fizer uma reflexão, a gente consegue definir, de acordo com os problemas que nós temos na nossa vida hoje, em qual que a gente está errando mais. E aí a gente começa a se corrigir. Se a gente não decide fazer isso, a gente estaciona no nosso processo evolutivo. E estacionar, como ele diz aqui, é abraçar a dor. Nós vamos continuar na dor? Ele diz que é preciso, se a gente fizer uma análise, todos nós, porque estamos encarnados no mundo de provas e expiações, vamos concluir que precisamos melhorar em todos. Nós não estamos 100% em nenhum, certamente. Mas, de acordo com os nossos problemas, né, nós podemos verificar em qual desses pontos o nosso desempenho está menor. Nós precisamos melhorar, progredir. Então, uma análise individual. E a gente não deve ficar se comparando com o outro. Porque cada um tem uma jornada evolutiva diferente. Cada um é um. Cada um trouxe de vidas passadas experiências únicas. Então, é muito ruim quando a gente fica se comparando com o outro. A gente não deve se comparar, porque isso perturba e atrapalha o nosso projeto evolutivo. Muitas vezes a gente pensa com uma pessoa, nossa, essa pessoa não evoluiu nada, mas não sabe de onde ela partiu. De repente ela já evoluiu mais que a gente, porque depende do esforço que ela está fazendo dentro das suas dificuldades. Isso é individual, essa evolução. Jesus é o mestre da felicidade, pois nos ensina que ela está dentro de nós e que pode ser alcançada à medida que formos penetrando no reino dos céus, aqui na terra mesmo. Vamos prestar atenção nisso. Reino dos céus, reino de Deus, nós estamos aqui na terra encarnados, nós somos espíritos encarnados. Então é aqui que começa o reino de Deus. Não vamos ficar pensando, que muitas vezes a gente fica pensando assim, quando eu desencarnar, né, eu vou encontrar o reino de Deus. Não, é aqui na terra. Na vivência nossa aqui na terra, porque nós somos espíritos que estamos momentaneamente vivendo num corpo, mas a nossa essência é espiritual. Então esse reino dos céus está dentro de nós. Nosso espírito está aqui, eu estou falando, é o meu espírito que está me guiando, né? Esse corpo está só me ajudando a vivenciar nesse mundo, no mundo material. Então esse reino de Deus, reino dos céus, aqui na terra que ele começa, através da utilização dessas 7 chaves às quais nos referimos acima. Jesus nos deu o mapa do tesouro.
E se estávamos perdidos, ele nos deu um autêntico GPS. Hoje não fala GPS, que mapa do tesouro fica aquilo antigo. Lembra daqueles filmes de pirata que estava procurando tesouro, aquele papel grande? Hoje não precisa disso, né? Temos o GPS. Então vamos comparar o Evangelho de Jesus a um GPS. Um GPS que vai nos auxiliar na nossa evolução espiritual, indicando-nos o caminho que deveremos seguir para sermos felizes. Se estivermos dirigindo carro, nós vamos viajar para um lugar que a gente não conhece, a gente liga lá o GPS, né, para não errar o caminho. Às vezes o GPS se confunde, mas vamos considerar que não, né? O GPS nos disser para entrarmos à direita, nós vamos obedecer o comando, porque a gente não quer se perder, a gente não conhece aquele caminho. Da mesma forma, quando estivermos ofendidos, por exemplo, ele dá o exemplo aqui da ofensa, o GPS de Jesus nos falará para quê? Perdoe. Está se sentindo ofendido? Como que você vai resolver esse problema? Perdoando. Assim nos diz o GPS, o Evangelho, mapa do tesouro. Se não seguirmos a sua orientação, vamos nos perder no caminho da felicidade. E nós mesmos sofreremos as consequências pelo desvio da rota. Quando nós sofremos, não é castigo de Deus, não. É consequência dos nossos equívocos, porque nós fizemos escolhas equivocadas, né? Então, desviamos da rota que é a lei de Deus. Não seguir os 7 passos propostos por Jesus nos deixará mais distantes da felicidade, mais próximos da dor, da miséria, da doença. Que não nos lembremos apenas de Jesus que salva, aquele Jesus que, como nós falamos, age como um bombeiro apagando incêndio, né? Porque a gente só pede o socorro de Jesus nessas situações, não é errado não. Mas o mais importante do que o Jesus que salva é nos interessar pelo Jesus Redentor, esse que é o Mestre, que nos ensina os caminhos da felicidade, porque aí a gente vai parar de sofrer desnecessariamente, né? A gente vai se curar o espírito. E aí, para encerrar, o José Carlos de Lucas encerra cada capítulo com uma oração. Nós vamos então aqui ler essa oração e fazer a nossa prece de encerramento. Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me esta dúvida. Por que você cura alguns e não cura outros? Faço um silêncio querendo ouvir a voz do meu mestre. E dentro do meu coração ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento. Mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre meus irmãos se distanciam completamente das estâncias de paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor. Inclusive faço isso através desse livro, ele fala aqui, né? Mas muitos ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você que me busca nessa prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhe ensinei em nome do Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Eu quero retornar. Assim seja. Acho que aqui acabou. Então, meus irmãos, nós vamos então agora nesse momento encerrar a nossa reunião de autocura com a nossa prece. Vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus nesse momento, nesse instante, para agradecer principalmente ao Senhor Jesus pelo estudo dessa manhã, pelo auxílio espiritual que recebemos. Agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita que nos permite ampliar a nossa consciência de espíritos imortais, fortalecendo a nossa fé e esperança. Te pedimos, Senhor, por todos nós, que o Senhor possa abençoar o nosso domingo, essa nova semana que se inicia e todos os nossos propósitos de transformação moral, de reforma íntima,
com a prática da lei de amor e caridade, Jesus, que o Senhor nos ensinou. Fica conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos envolvendo em seu amor e em sua misericórdia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, um bom domingo a todos, uma boa semana e até a próxima reunião.